Oiê, meu povo, boa noite para quem tá aqui assistindo ao vivo e bom dia, boa tarde ou boa noite de novo para quem vai assistir a gravação. Estamos aqui em mais uma série de lives. Ai, tava morta de saudades. Se eu pudesse eu fazia live toda semana, tava sempre por aqui. Montava um programa na televisão para apresentar. Adoro estar aqui nas lives, conversando com vocês, trazendo coisas, novidades, enfim, informações, ouvindo, lendo, no caso, né, o que vocês têm a falar também, conversando com vocês. E é isso, estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre o que há de novo, o que há de mais atual na psicoterapia com crianças da infância. Oiê, oi Bárbara! E aí, amor? Boa noite. Que alegria mesmo, que alegria. Que alegria ter vocês todos aqui. Luca, boa noite. Boa noite, minha gente. Vamos entrando. Por favor, me digam de onde vocês são, que nem todo mundo que tá aqui eu conheço. Tem muita gente nova aqui, principalmente depois que eu mudei e refiz um pouco meu Instagram. E, enfim, digam de onde vocês são, por que vocês estão me seguindo. Qual é o conteúdo que vocês querem ver por aqui? Eu sei que tem muitos profissionais da psicologia, da psicoterapia, principalmente da infância, que me acompanham. De Minas! Ah, não me fale que você é de Minas, pelo amor de Deus, que eu tava em Minas e voltei chorando. Eu gosto muito da Bahia, tá, gente? Mas eu amo Minas, você não tem noção. Parece até que eu sou de lá. Que massa! Ai, Minas é maravilhoso, né? Minas é maravilhoso demais. Voltei sofrendo, não vou mentir. E aí, tirei 10 diazinhos de férias e resolvi voltar com tudo, né não? Pra gente conversar um bocado sobre psicoterapia da infância, o que é que tem de novo, coisas que ainda estão acontecendo, né? Enfim, tem um monte de tema que a gente vai falar essa semana, que eu acho que é muito legal e muito pertinente. Eu queria começar falando do que tem de mais atual. Oba! Olha que galera linda. Fortaleza, Luísa, ai, Tatiana de Aracaju, Valdirene de Palmas, Tocantins. Ai, gente, que bom que vocês são de tantos lugares maravilhosos. O Núcleo de Fonoaudiologia do Rio. Eu vou no Rio esse ano ainda, hein? Bárbara, eu tô muito mineira, né, Bárbara? Mas eu tenho que ir pra São Paulo de novo. Eu vou pra São Paulo em outubro, provavelmente. Camilinha, saudade do grupo de supervisões também tô, viu? Embora, né, eu tava precisando descansar. Foi muito tempo com o grupo de supervisão. E, enfim, mas eu quero retomar. Ai, Miriam de Maricá, do Rio de Janeiro. Minas e Bahia, combinação perfeita, total, né? Total. Minas com Bahia, acho que é a delícia. Belo Horizonte, Alessandra, Alexia, é de Custódia, Pernambuco. Camilinha, sei que você é de Recife, inclusive eu tô devendo uma visita a Recife, que eu não conheço Recife, entendeu? Então não dá. Adriana de BH, tava aí pertinho de você. Rosilene aqui da Bahia. Rafa disse que aprende muito comigo. Ô, Rafa, que massa. Alessandra de Feira, aqui, vizinho da gente, de Salvador. Que bom que vocês estão aqui. Ai, tem outra vizinha de Salvador, Helenilza, de Camaçari. Que massa que vocês estão aqui, que massa. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Luciane de Dourados. Dourados é o quê? Mato Grosso do Sul? É isso mesmo? Eu tô falando certo? Que minha mãe é professora de geografia, mas eu não sei se eu fui boa aluna. Vocês, por favor, vocês me expliquem, tá? Minha gente, é o seguinte, quero falar do que há de novo na psicoterapia. Eu sei que você estava esperando. Guarulhos, Recife, Uberlândia. Ai, gente, João Pessoa, Pernambuco, Estela, maravilhosa. Que bom. Antes de começar falando do novo, eu queria fazer uma base aqui, dar uma base para vocês do antigo, né? Acho que é muito legal a gente sempre lembrar da onde veio a história da profissão que a gente escolheu, né? Fazer. Esse fazer, essa construção da psicoterapia, principalmente na infância, ela começou em algum momento e a gente precisa saber quem começou com isso, como as coisas começaram, né? Por que começou? Por que começaram a atender crianças, né? Quem pensou nisso, em atender crianças? Isso é uma coisa muito recente,
né? A psicologia, na verdade, é uma profissão reconhecida como ciência e profissão muito recente, 60 anos apenas aqui no Brasil, né? Não tem nem um século ainda de profissão. Então, a gente pode até pensar que tudo que a gente vem fazendo desde então é muito novo, mas eu quis trazer a novidade da novidade. Só que para isso eu quero ir lá para trás um pouquinho e quero começar dizendo a vocês que essa ideia de atendimento com crianças em psicoterapia não surgiu da psicologia em si, como ciência, principalmente. Não surgiu do TCC, que é a abordagem mais indicada hoje em dia para processos psicoterapêuticos infantis, né? Surgiu da psicanálise. E de um médico, não foi nem de um psicólogo, foi de um neurologista chamado Freud, nosso pai da psicanálise. Freud, que é lá do século XVIII, né? Juntando com o século XIX. No século XIX, que a psicologia, ou a psicoterapia, psicologia não, mas a psicoterapia na infância aparece como possibilidade através dele. E mesmo assim, Freud não atendeu nenhuma criança, tá? Freud trabalhou enquanto neurologista com a infância, com a criança, nas questões neurológicas, enquanto médico. Só que aí, quando ele instaurou, quando ele, né, trouxe o advento, a peste, como ele dizia, da psicanálise, ele fez um atendimento com um pai, orientando um pai para que ele cuidasse do seu filho. Então, ó, para Freud, completamente além, à frente do tempo dele, né? Total. Freud já começou na terapia infantil orientando um pai, na orientação parental. Através de um pai, ele fez o atendimento da criança, que é o caso do pequeno Hans. E aí, se alguém quiser saber desse caso, é só ir lá dar um Google que vocês vão achar em vários artigos esse caso do pequeno Hans, que Freud fez o acompanhamento através do pai dele. E deu muito certo e foi muito interessante. Depois de Freud, veio Ana Freud, a filha dele, que ela sim trabalhou com a infância e trouxe a questão também do brincar, da brincadeira, do lúdico para o atendimento infantil em psicoterapia, tá, gente? E logo em seguida, Melanie Klein, paralelo ali com Ana Freud, Melanie Klein. E depois de Melanie Klein vem o Winnicott, que era um pediatra também, né? Então, assim, a galera fala muito da psicanálise, né? Os médicos hoje não encaminham para os psicanalistas, mas a infância ser atendida nessa questão da escuta, das emoções, das questões psicológicas, aconteceram a partir de profissionais da medicina, da pediatria, através da psicanálise. Eu acho tão interessante quantas voltas que o mundo dá, que a história faz para chegar onde a gente está. Por isso que eu quis trazer um pouquinho dessa contextualização para vocês, para que a gente possa entender por que a gente está assim hoje, por que as coisas estão assim hoje, né? Então, a gente tem hoje um afastamento, eu diria, né? Não hoje, agora, nesse momento, né? Mas na modernidade, depois dessa fase da psicanálise com Freud, Ana Freud, Melanie Klein, Winnicott, que é maravilhoso, incrível, tem livros incríveis do atendimento com criança, com famílias, a gente entra aí com outras abordagens no atendimento com crianças, como a Gestalt terapia, a humanista, a teoria centrada na pessoa, né? E aí só depois que vem a TCC no atendimento infantil, e a TCC ela traz o atendimento na infância muito voltado às questões escolares, às questões cognitivas. Então aí apareceram os testes psicológicos para avaliar QI, né? E aí vem muito com essa ideia da patologização, da segregação, né? Então, assim, a psicanálise traz a psicoterapia infantil como ideia de escuta do sofrimento dessa infância, né? O TCC traz a ideia da psicologia infantil como um aspecto para diagnosticar, para segregar, para separar o certo do errado, o normal do anormal, o bom do defeituoso. Não é à toa que muitos profissionais da psicologia que são mais adeptos às abordagens humanísticas, né, e a psicanálise também,
não gostam de trabalhar com avaliação psicológica, com teste psicológico e dando diagnósticos e com o DSM, com a APA, e enfim, né, gente? Tudo isso tem uma contextualização histórica por trás. Nada é à toa, nada, absolutamente nada é à toa. Enfim, e a gente saber de onde veio faz a gente entender por que a gente está aqui, né? E como é que a gente chegou aqui. Então essa é a ideia, estudem a história da psicologia, né? Para além da história da psicologia, eu quero trazer aqui para vocês também o advento da infância, que é algo novo, que é algo moderno, né? Moderno no sentido de não é uma coisa que sempre existiu, né? A infância lá na Idade Média, né? nos séculos 17, 18, até final do século 17, eram crianças mini adultos, né? Então as crianças não eram tratadas de forma especial como elas são hoje. A partir do advento da industrialização no século XVIII, né, onde o capitalismo começa a aparecer de forma muito forte e as pessoas precisam produzir, né, e as pessoas precisam ser producentes, aí a infância começa a ser vista de uma forma mais estruturada, de uma forma especial. Vamos prestar atenção nessa infância, vamos dar valor para essa infância, porque é a partir da infância que a gente tem a base para ter um adulto mais organizado, um adulto mais produtivo, né? Tudo pensando na produção, no capital, tá? As coisas não surgem do nada. Então a infância ela começa a ter uma importância na vida social da sociedade, não só a infância, mas os cuidadores cuidando dessa infância, né? Porque até essa época, pai e mãe só precisava parir o menino e botar no mundo. E acabou, não tinha esse negócio de cuidar de filho, de dar atenção, de escutar filho, de prestar atenção no que era importante para a emoção, né? Para os sentimentos da criança. Isso é extremamente moderno. Célia diz aqui, enquanto graduanda da PUC, em BH, realizei meus 14 estágios obrigatórios na abordagem humanista. Ai, que legal. Adoro. A abordagem humanista é maravilhosa mesmo. Então, é importante a gente repensar também, fazer um pouco dessa retrospectiva do advento da infância, que é novo, né? Que é contextualizando historicamente algo novo e algo que vem para a produção, que vem para o capitalismo avançar, para a indústria avançar. Então, para que eu tenha uma sociedade mais capacitada, industrialmente falando, produtivamente falando, que dê uma rentabilidade, eu preciso cuidar desde a infância dessa pessoa, né? Porque senão eu tenho uma taxa de mortalidade alta, porque senão eu tenho crianças que se complicam e se tornam adultos complicados e pouco produtivos, tá? Então tá todo mundo pensando nesse interesse quando começa a dar importância para a infância. Obviamente que a sociedade vai se modernizando e as pessoas vão evoluindo em vários aspectos, inclusive em como eu penso cada um, o papel de cada um dentro desse social. E aí a importância para a infância não fica só voltada para a produção ou para ser um adulto produtivo. Porém, entretanto, todavia, a gente percebe que hoje, no nosso tempo, isso é o que mais importa, infelizmente ainda. A gente vê as escolas aí tratando crianças e famílias como clientes, né? A gente vê famílias cuidando dos filhos para que eles sejam produtivos no futuro, para que eles tenham sucesso profissional, para que eles ganhem muito dinheiro, né? Então, o investimento na infância, da infância de hoje, a gente percebe que é um investimento muito pautado ainda para o mercado de trabalho, para a produtividade dessa pessoa na sua vida adulta. A gente ainda pensa pouco em sermos felizes, em vivermos uma vida mais tranquila, mais saudável. Isso vem aparecendo justamente por conta dessa sobrecarga nesse lugar de que precisamos ser competentes, de que precisamos fazer sucesso, de que precisamos ter dinheiro, né? E precisamos ser produtivos. E aí tem uma outra galera que tá começando a achar ruim isso aí e tá trazendo outras ideias mais humanizadas, né? E aí talvez as abordagens humanísticas, a psicanálise reapareça novamente com uma força que perdeu nesse momento aí do período industrial. Tá? E por que é importante a gente entender essa contextualização histórica? Para a gente saber
Como é que a gente faz a psicoterapia hoje na infância? Que público é esse que a gente recebe? Quem são as crianças e quem são as famílias dessas crianças que a gente recebe para atender? E como é que a gente vai atender? Né? Quais são os nossos objetivos? Quais realmente são os valores, né, que a gente precisa estar trabalhando em cima desses atendimentos e do que é que a gente vai fazer a nossa profissão ser, né? Ela vai ser uma profissão pautada e voltada para a produtividade de uma criança que precisa ser um adulto produtivo, ou ela é uma atividade pautada na saúde emocional, psíquica dessa criança que precisa ser um adulto feliz, né? A gente precisa entender aí, porque a gente percebe que uma coisa não combina muito com a outra. Né? Tito fala que a coisa mais certa que aparece na clínica dos adultos é isso: crianças cobradas apenas para atender necessidade social de produzir, não de entender suas emoções. Total. É isso, né? A gente ainda vê isso muito forte. E aí eu tenho algumas dicas para dar a vocês. Por exemplo, tem um artigo muito legal que é o Conceito de Infância no Decorrer da História, de Laura Bianca Caldeira. Muito bom, tá na internet, no Google. Dá um Google que vocês vão achar lá. É muito legal porque ela fala de uma contextualização histórica da infância. Depois eu vou colocar esse artigo lá no meu grupo, no meu Amoras, na minha comunidade no WhatsApp, Amoras da Dani. Se você ainda não participa, clica no botão, no link da minha bio, que você entra lá e fica lá. Não sai não, porque eu tô sempre colocando coisas interessantes. Se você quer também receber essas informações, né? Que você fica se você quiser. Se você não quiser, você sai. Mas enfim, se entrou, fica lá pra ver, pelo menos, né? Aproveita. E inclusive essa live, a gravação de todas essas lives dessa semana ficarão lá, não ficarão aqui no Instagram. Oi, Fabiano! Que aula, jovem pensadora. Que aula, que bom que você tá gostando. Feliz. Gosto da sua validação. Gosto. É importante a gente pensar também, historicamente, aí no aparecimento, no surgimento do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é quem traz, enquanto lei, uma ideia de proteção à infância e à adolescência. O ECA, gente, é de 1990. Ali. Eu tinha 10 anos quando o ECA surgiu, né? E a gente sabe que uma lei no Brasil instalada, ela demora um tempo para ser seguida. Quando né? Então, assim, inclusive na teoria o ECA é lindo, na prática ainda não funciona muito bem. Mas pelo menos a gente tem uma lei ali para salvaguardar e para a gente repensar a forma como a gente entende, lê, protege a infância e a adolescência de hoje. Tá? Então, a infância é um advento moderno, a psicologia como ciência e profissão é um advento moderno, mas a gente tem aí do século XVIII profissionais, psicanalistas em psicoterapia, ouvindo, escutando, já dando atenção à infância, nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos seus comportamentos, nas suas angústias, nas suas questões psicológicas, né? Psíquicas. Então, isso é muito importante da gente saber para que a gente pense como é que a gente vai fazer as coisas hoje. E aí, depois da gente dar essa, né, esse geralzão aí, né, essa retrospectiva nesse passado, a gente vem falando do que há de mais novo, do que há de mais moderno, do que há de mais atual no processo psicoterapêutico da infância. E aí eu vou falar de uma forma geral, não apenas um tipo de abordagem, tá? Até porque isso é uma coisa que eu queria começar a falar com vocês. Isso é uma coisa moderna. São as abordagens serem trabalhadas no processo psicoterapêutico de forma conjunta, de forma integrada. Não todas, obviamente, mas algumas, 2 ou 3 ali, principalmente as que se combinam mais, né? Então, a psicanálise com a humanista, com a Gestalt, a TCC com, muitas vezes, a Gestalt ou a humanista. Então, assim, a gente tem trabalhado de forma mais integrativas, integradas e associadas às abordagens. Isso é uma coisa nova no atendimento psicoterapêutico da infância, tá? Por quê? Porque a gente tem percebido que quando a gente recebe uma criança, a gente não recebe ela sozinha, a gente recebe uma família com essa criança, né? E a gente recebe famílias de formas muito diferentes de interagir, de perceber, de compreender aquilo que a gente está fazendo com a criança.
Então, muitas vezes, uma única abordagem, uma forma de ver o homem dessa abordagem é reducionista para aquele atendimento. Então, eu tenho percebido, desde que comecei a atender há 10 anos atrás, que atender com uma única abordagem não amplia, muito pelo contrário, restringe. E aí eu tenho feito esse trabalho mais integrativo e eu não tenho feito isso sozinha. Outros profissionais estão fazendo também, que eu tenho percebido esse movimento aí acontecendo de forma mais forte, tá? Então, essa coisa da ainda perguntarem qual é a sua abordagem, né? Isso é uma coisa que tá ficando mais pro passado, né? O que há de mais novo, o que há de mais moderno são abordagens mais integradas e associadas. E ainda é a TCC, né? Abordagem cognitivo-comportamental, porque ela é vista ainda como uma abordagem que faz ciência, né? Que tem comprovação científica, estudos randomizados, estudos com comprovação de resultados. Eu tô dizendo que as outras abordagens não são ciência? Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que as outras abordagens trazem poucos estudos, quando nenhum, com comprovação científica, tá? E a gente não pode deixar de pensar que a psicologia é uma profissão da ciência. A gente não é um misticismo. Eu acho. Eu penso. Porque alguém está me falando isso. Porque eu sinto. Não, gente. É ciência, tá? A gente tem uma profissão capacitada cientificamente para trazer resultados positivos nas questões psicológicas e emocionais e comportamentais de quem a gente atende. TCC é contra o HTP. O HTP que você fala do teste psicológico, não é que é contra, é porque muitos profissionais da abordagem cognitivo-comportamental utilizam muito mais os testes psicométricos, que são os quantitativos, e eles usam pouco os testes projetivos, que são mais psicodinâmicos, que têm uma base teórica mais psicodinâmica, como a psicanálise e a humanista. Entende? Então, quando é um profissional que está mais aberto para fazer as abordagens de forma integrada e associadas, não existe isso de um contra o outro. Até porque esses testes são testes que também têm estudos científicos, que têm aprovação pelo SATEPSI, que é o nosso órgão, né, que valida, enfim, que libera os testes serem utilizados. A gente, inclusive, agora tem um novo HTP com estudos feitos aqui com a cultura, com a sociedade brasileira. Então, tá maravilhoso, inclusive. Eu tenho um curso desse novo HTP, quem tiver interesse pode falar comigo depois, no Instagram, direto no WhatsApp, se tiver meu contato. E eu acredito que uma coisa contribui muito com a outra, organiza, né? Essa questão de não é só um olhar, não é só uma perspectiva. A gente tem uma perspectiva psicométrica, que é legal, que é quantitativa. A gente tem uma perspectiva psicodinâmica, projetiva, dos testes projetivos. E a gente tem uma perspectiva clínica, de observação clínica, que é super importante e é fundamental, inclusive para dar diagnósticos, tá? A gente precisa entender que isso também é algo novo, é algo que a gente utiliza enquanto algo que uma coisa acrescenta com a outra, um conjunto de instrumentos. A gente tem feito mais avaliações psicológicas hoje, né? A gente está mais aberto para as avaliações psicológicas antes de fazer uma intervenção com a criança. Então, isso é também algo novo no processo psicoterapêutico da infância. É a criança não começar um atendimento sem antes avaliar, né? E para eu avaliar, é importante eu utilizar diversos instrumentos, leituras diversificadas, porque quando eu recebo uma criança no processo psicoterapêutico, eu não tenho uma criança me dizendo, me informando de forma clara e assertiva o que está acontecendo com ela. Eu tenho uma criança que sente, eu tenho uma criança que percebe muitas vezes de uma forma, eu quero trazer um nome para não falar bobagem, mas de uma forma muitas vezes quebrada, né? Distorcida, muitas vezes enviesada pelo olhar do pai, pelo olhar da mãe, pelo olhar dos cuidadores principais, aquilo que está acontecendo. Então eu preciso ter uma observação dessa criança mais ampliada para poder entender o que de fato está acontecendo com ela e poder fazer um trabalho mais assertivo
na minha intervenção, certo? Então eu preciso fazer uma entrevista escolar, conhecer a escola que essa criança estuda, conhecer os professores dessa criança. Eu preciso conhecer muitas vezes a babá que passa o dia com essa criança mais do que os pais, né? Eu preciso ter essa leitura mais próxima desses pais, essa escuta maior desses pais, não só na entrevista inicial, mas em outros momentos também. Eu preciso de instrumentos de rastreio, que é uma coisa nova também no atendimento, na psicoterapia infantil agora. A utilização dos instrumentos de rastreio, que são instrumentos, que são questionários, que são produzidos cientificamente também, porque todos eles têm artigos científicos que dão base para isso ser utilizado com os nossos pacientes, tá? Então, esses instrumentos de rastreio são questionários, muitas vezes de relato da família, de relato da escola ou de observação clínica da gente, que nos ajuda, que nos colabora a colocar um raio-x, né, de colocar uma lupa de aumento naquilo que a criança está realmente precisando de ajuda, de apoio, não só a criança, mas a família também. Então, a gente tem instrumentos de rastreio para a criança e a gente tem instrumentos de rastreio para a família, tá? Isso é uma coisa nova também. A gente está começando a avaliar agora, não só a criança, mas a família também, né? Em paralelo com essa criança. A gente está começando a entender que não adianta a gente atender a criança isolado dessa família. A gente também precisa atender essa família, tá? A minha voz está oscilando na live. Tá oscilando para todo mundo, gente? Será que é a internet? Será que então pode ser a internet de quem tá oscilando, né? Não é a minha. Me digam aí, tá? Se vocês não estão conseguindo ouvir direito. Pra eu ver se eu organizo outra forma aqui. Segue normal. Boa, massa. Então, isso é uma coisa nova. A avaliação de uma forma mais ampliada, inserir essa família no processo de forma mais direcionada. Por exemplo, eu faço muitos atendimentos hoje, né, da criança associado ao atendimento com a família. Então, dependendo dos casos que eu recebo e da demanda que eu recebo, como é que eu faço? Eu tenho um manejo clínico e eu tenho um modelo de intervenção diferenciado para cada família. Algumas famílias eu atendo mais. Então, eu faço, por exemplo, o atendimento da criança numa sessão, o atendimento na sessão seguinte da criança com a família, na outra sessão só a família e na outra só a criança. Aí eu vou alternando, eu vou interagindo essa criança com essa família. Inclusive esses atendimentos que eu tô fazendo dessa forma estão tendo resultados muito interessantes, né? A família tá tendo um olhar e uma percepção muito mais ampliada e muito mais dinâmica daquilo que está acontecendo com a criança. É importante a gente pensar que a gente não vai atender a criança só se a família participar, só se a família for atuante, só se a família for engajada. A gente também atende a criança sem esse engajamento da família, tá? A gente também consegue ajudar a criança sem o engajamento da família. Por quê? Porque a criança tem em nós um adulto diferenciado para escutá-la e para reverberar aquilo que ela traz enquanto fala, enquanto expressão, né, no brincar, expressão gráfica, porque a criança mostra e fala de várias formas o que ela tá vivendo e o que ela tá sentindo, não é só através da oralidade, tá? E aí, se eu tenho uma família menos engajada, eu posso, de alguma forma, ter um prejuízo naquele atendimento? Talvez sim. Não vai ser um atendimento que vai ter um resultado tão ampliado, tão profundo. Mas isso não significa que eu não vou ter resultados interessantes com essa criança, porque essa família não está engajando. Então, a gente também precisa entender que isso faz parte do processo atual. A gente tem pais e mães que estão extremamente sobrecarregados de trabalho, que não têm tempo para seus filhos, e muitos deles, inclusive, não têm tempo no dia a dia. Por que vai ter tempo na terapia? Né? Então, assim, a gente não consegue transformar parentalidade num passo de mágica em 1 mês, 2 meses, 5 meses, 6 meses. Isso não existe, tá? Os pais, antes de serem pais, são pessoas que vieram com os seus valores, com as suas formas de serem educados também. Muitas vezes nem queriam ser pai e mãe, foram acidentalmente por percurso, né? Pelo menos não queriam naquele momento. Então a gente pega aí
várias situações que dificultam muito mais do que facilitam o processo terapêutico estar engajado entre criança e família, tá? Justamente por isso, inclusive, é importante que a gente fale mais sobre isso com outros profissionais de outras áreas, né? Que atendem também essa criança. Então, os profissionais da pedagogia, da escola, os profissionais da medicina, pediatras, fonos, nutricionistas, ou os profissionais que acompanham essa família precisam estar pensando de uma forma parecida com a gente para que nos ajude a trazer essa família para um olhar mais assertivo em relação à educação e à forma como estão se relacionando ali com aquelas crianças. As famílias normalmente trazem os filhos para a psicoterapia para que a gente conserte esses filhos, né? Para que a gente coloque esses filhos num modelo produtivo. Muitos sintomas que as crianças têm trazidos atualmente para o processo terapêutico são sintomas da nossa sociedade extremamente sobrecarregada de tecnologia, né? Então, as telas, a sobrecarga das telas, que Julieta Jerusalinski chama maravilhosamente de intoxicações eletrônicas. A gente tem crianças que estão sendo trazidas para o processo terapêutico com sintomas dos problemas dos adultos, né? Então, ansiedade, depressão, psicopatologias que a gente via antigamente acontecendo com os adultos numa frequência maior. Hoje a gente vê isso acontecendo numa frequência maior com as crianças e os adolescentes. Crianças que estão com comportamentos extremamente desestruturados ou trazendo necessidades de escuta e necessidades também de acolhimento, de atenção que não traziam antes e agora elas estão trazendo. Então, assim, a gente precisa entender que esse novo momento social tem exigido das crianças o que não exigia na nossa infância, na minha, na sua, que tá aí me assistindo provavelmente, que somos a infância dos anos 80, 90, né? 70, 80, 90. Essa infância, dessas décadas, são infâncias que não exigiam tanto da gente, né? Que a gente não era tão cobrado assim para sermos tão produtivos, tão participativos na sociedade. Isso foi acontecendo a partir desse movimento dos anos 90, com o advento da tecnologia, obviamente, né, com a globalização muito maior, com as crianças tendo muito mais, participando muito mais ativamente da mídia, né? Então a gente hoje tem tudo para criança, né? Todas as lojas de todas as áreas vendem coisas para criança. Se eu entro no supermercado, eu tenho muito mais coisa para criança do que para adulto, na maioria das vezes, né? Então, vai na aula de biscoitos, né? Vai na aula de bebidas. Então, a gente tem muita coisa específica para criança. A criança é cliente, né? Nessa década agora. A criança, ela é consumidor direto, tá? Tem um vídeo tem um meme aí acontecendo no Instagram muito interessante, que a humorista, sei lá, a blogueira brinca assim, pois não, a senhora pode entrar, tipo assim, se eu fosse psicoterapeuta infantil, e aí a mãe entra e fala, porque meu filho está muito no celular e não quer fazer nada, só fica nos jogos, aí ela pergunta assim pra mãe, e quem foi que comprou o celular pro seu filho? Foi ele mesmo com o dinheiro dele? Aí a mãe, não, ele nem trabalha. E aí ela fala, então foi você que comprou? Foi eu que comprei, então tá, a culpa é sua. Próximo, pode vir o próximo. Então, assim, a infância de hoje é uma infância que tem tudo, né? Que tem acesso a tudo. Que muito mais do que a minha infância, a sua infância. Na minha infância, eu ganhava um brinquedo novo, um presente, na época de festa, no Natal, no aniversário, e olha lá. Eu nem sempre ganhava aquilo que eu queria. Eu não tinha acesso a todo tipo de informação. Hoje a criança nasce dentro do Instagram. Ela tem o Instagram só dela, né? Então, a criança tem acesso a tudo. A criança faz parte de tudo. A criança viaja junto com os pais em todas as viagens. A criança está incluída em todas praticamente, as programações dos adultos, né? Não existe mais um espaço que é só da criança, um espaço que é só do adulto.
no mundo, no social. Existe uma sociedade que vende para a infância e vende muito. A infância está na publicidade de forma muito forte. Quantos pais e quantas mães não usam seus filhos, crianças, para blogueirar, né? Para mídia. Inclusive, eu sigo uma família super distinta, evangélica, inclusive. Eu não tô querendo criticar os evangélicos, mas eles trazem isso como algo de superioridade, né? Família modelo. E aí eles exploram muito a criança, a filha, e agora a mulher tá grávida de outra criança. E aí vocês acham que eles estão fazendo isso só para ajudar pessoas a serem famílias legais como eles? A educarem tão bem os filhos como eles educam a filha dele? Claro que não, né, minha gente? Isso tá existindo para eles ganharem dinheiro, eles estão ganhando com publicidade. Porque quanto mais engajamento eu tenho nesse negocinho aqui, ó, chamado rede social, mais as empresas vão me pagar para eu estar aqui. Porque eu tenho uma audiência qualificada olhando para mim. Porque eu sou influencer e eu influencio pessoas a comerem, beberem, viajarem, né? Eu postei o negócio de Minas, a viagem de Minas que eu fiz aí, muita gente falou, eu quero ir pra Minas agora só pelo que você tá postando. Então eu tô influenciando pessoas a irem pra Minas, a assistirem o show que eu assisti, conhecerem o museu que eu conheci, né? Tirar foto no lugar que eu tirei, porque a minha experiência se tornou uma referência para outras pessoas, como um modelo para outras pessoas, né? Porque de alguma forma eu sou um personagem, né, que atrai essas pessoas de alguma forma, que a admiração dessas pessoas de alguma forma. Então é isso que faz esse movimento aqui da rede social, tá? É isso, não é outra coisa. Então, assim, a gente tem as crianças sendo exploradas comercialmente, digitalmente, midiaticamente, de uma forma absurda. Eu não tenho como receber essas crianças bem, né? Mari disse que a vontade dela é visitar o Vale do Capão. Tô indo pra lá esse mês, bora comigo. É isso, entende? Então, e eu faço muita coisa aqui despretensiosamente, porque eu gosto de me mostrar, eu gosto de me aparecer, eu gosto de mostrar coisas que eu faço que são legais pra mim, eu gosto de dividir isso com os outros, eu não tô fazendo com nenhuma intenção de criar engajamento. Sério, eu já fiz muita coisa aqui com intenção, mas essas coisas pessoais, mais pessoais, eu faço sem intenção. Mas eu sei que elas giram essa roda aqui. Elas fazem as coisas girarem muito mais, né? Porque vocês não iam ficar aqui comigo o tempo todo só interessados no meu trabalho, na minha profissão. Vocês estão aqui interessados na minha vida também, na forma como eu vivo a minha vida. Porque se vocês me admiram enquanto profissionais, então provavelmente vocês também vão me admirar enquanto pessoa, tá? Na pessoa física. E aí me lasco, né? Porque de certa forma fico visada, não só eu, mas muitos profissionais que estão aqui também fazendo esse trabalho. Então é essa criança que eu recebo, né? A criança que eu atendia hoje perguntou pra mim, tia Dani, qual é o seu Instagram? Deixa eu anotar aqui, 8 anos, tá? Que eu vou seguir você. Medo. Né? Então assim, eu tenho que repensar o que é que eu tô postando aqui. Eu tenho que pensar 2, 3 vezes no que é que eu tô postando aqui. Porque as crianças que eu atendo, elas estão me seguindo na rede social. Elas estão ouvindo o que eu tô falando. E ela disse que, minha mãe viu um vídeo seu no microfone falando uma coisa, foi no podcast que eu fiz com o Fabiano Lacerda, do Contrafluxo, maravilhoso, inclusive. E tem muito mais aí pela frente. É um projeto lindo. E uma paciente minha viu e disse que gostou, de 8 anos. Vocês entendem, gente? Que é essa criança que eu tô recebendo para atender. Agora me digam, como é que eu vou atender uma criança dessa com os mesmos modelos que Ana Freud atendia, que Melanie Klein atendia, que, sei lá, uma psicóloga que atendia nos anos 80, atendia. Não dá, velho, eu tenho que me modernizar, né? Eu tenho que pensar em novas formas de acolher e escutar, porque a escuta é diferenciada. É uma escuta de um outro lugar. Embora eu esteja escutando também as questões psíquicas e emocionais
mas é um outro modelo de escuta. Então eu tenho muitas vezes que atender com o meu celular do meu lado, com o celular da criança do lado dela, pedindo para essa criança jogar um jogo que ela joga em casa, porque eu quero ver como é que ela vai se relacionar com aquele conteúdo que ela tá vendo. Eu quero ver como é que ela vai absorver, como é que ela vai reagir àquilo, tá? Eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver esses elementos, esses dispositivos a meu favor. Peraí, ainda que eu vou ler aqui, coisas que vocês colocaram aqui que eu acho que é interessante. Paula falou aqui, Paula Prete. Postei agora há pouco um vídeo com essa indicação, com 5 filmes infantis sobre sentimentos para trabalhar na clínica com crianças. Ai, que legal. Tito, Dani, você tira a maquiagem que habita na clínica infantil, isso é muito importante, porque muitos profissionais estão apenas reforçando os desejos dos pais e não dando lugar de decidir dessas crianças. Pois é. Essa coisa da clínica infantil, nós profissionais, principalmente com o advento da tecnologia e das redes sociais, a gente tem feito muito Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, a gente está muito tentando repetir padrões e repetir comportamentos e repetir modelos de atendimentos que a gente vê na rede social e pensa, tá dando certo. Ela tá ganhando dinheiro com isso, ela tá fazendo sucesso com isso, vou fazer igual. Sem uma reflexão crítica daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo mostrado, daquilo que está sendo vendido, tá? Então, eu acho que é importante a gente ter a reflexão crítica, né? A gente ter uma ideia de que aquilo que eu digo que eu tô fazendo no atendimento clínico precisa ser pensado por você, se é possível ou passível de ser feito na sua clínica também. Da forma que você entende a clínica, da forma que você experimenta a sua clínica. Nem sempre o meu modelo é o que vai funcionar para você. Só que como eu sou uma profissional com a visão crítica para aquilo que eu faço, eu também sou uma profissional com a visão crítica para aquilo que eu ensino, para aquilo que eu digo. Então, muita gente me pede dicas, modelos, né? Me fale o que fazer. Não vou fazer isso na rede social. Não vou, porque eu não vou ter visão, eu não vou ter como interferir de uma forma crítica no teu aprendizado. Eu não vou te dar nada pronto assim, porque eu vou estar reforçando justamente o que eu não acredito, né? Que é no profissional que cola e copia, que não engrandece a sua própria construção profissional, tá? Então eu acredito que a gente precisa ter autonomia em tudo aquilo que a gente faz. E para eu ter autonomia naquilo que eu faço, eu preciso aprender a fazer e não copiar o que o outro faz. Então, para isso, eu ofereço minhas supervisões, ofereço meus cursos, ofereço minhas consultorias, tá? Para que a gente possa aprender juntos. E não para que você possa falar sobre aquilo que eu tô trazendo como ideia, né? E me dizer, não, isso funciona, Dani, não, isso não funciona. Para que a gente estude juntos o seu caso. E não para que eu te dê apenas uma dica ou um caminho que muitas vezes pode ser um grande desastre para você, certo? Aí a gente vem com o que há de mais novo na psicoterapia infantil, com a pandemia, né? Que fez muitas crianças nascerem sem um mínimo contato social com os seus pares, por exemplo, né? Crianças se desenvolverem apenas com contato nuclear, da família nuclear, com o isolamento social. E, obviamente, isso produziu crianças muito adoecidas, né? Psicopatologicamente adoecidas. Então, a gente tem aí o grande boom dos diagnósticos dos transtornos do neurodesenvolvimento, porque é justamente nessa fase do desenvolvimento, da gestação, do nascimento, do primeiro ano de vida, da primeira infância, que é essencial para a criança se desenvolver com qualidade. Então, se eu tenho nessa base distorções, se eu tenho nessa base complicações, se eu tenho nessa base entraves, obviamente que essa criança não vai conseguir
alcançar o nível saudável esperado para o desenvolvimento dela. Então, a gente tem aí muito mais crianças hoje na clínica com necessidades, com atrasos no desenvolvimento delas, no neurodesenvolvimento delas, com autismo, com TDAH, TOD, isso para não falar das outras coisas, com atraso de linguagem, que pode ser vários, né? E com outras psicopatologias extremamente ansiosas, depressivas, crianças cometendo suicídio ou tentativa de suicídio, crianças. Então é muito sério. A clínica de hoje, ela tem uma demanda muito apelativa para esses transtornos do neurodesenvolvimento. E aí eu preciso estudar mais sobre isso. E aí eu preciso me ater mais dessas informações de forma criteriosa. Eu não posso ficar só assistindo conteúdo de rede social sobre isso. PC mais sei a Mercedes. Eu quero falar o nome de vocês, tá, gente? Por isso ainda não consigo ter apenas um Insta. Tenho pessoal profissional, me sinto mais confortável. Pois é, eu tenho um só. Eu me sinto confortável com um só. Já passei da fase também de ter medo disso aqui. Tô aqui há muito tempo. Eu não cheguei aqui na pandemia como a maioria. Eu cheguei aqui em 2014, 2015. Camila, verdade. A própria psicanálise tem se modernizado. Total. Dani, você é autêntica. Isso é o que mais te faz brilhar. Oh, lindona. Obrigada. Saudade de você, viu? Dani, a atualização é fundamental. Um médico do século XIX, se entrar na sala de cirurgia hoje para operar, não consegue. Exatamente, Paula. Conosco acontece o mesmo. Os nossos pacientes não são os mesmos do século XIX. Com certeza, nem do XX. Exatamente isso, o Leite falou. Não é uma receita de bolo, não é, Leite? Não é mesmo. A essência da nossa profissão é conexão e empatia. Além de estudar e aprofundar. Cada ser é único. O que funciona para uma criança pode não funcionar para outra. Com certeza. Não existe receita de bolo ou mágica. Quando vai lançar seu curso, Dani? Eu vou lançar um curso que eu preparei bem atual das práticas no atendimento com a infância, depois dessa série de lives, no próximo final de semana. Se liguem. E todos nós somos profissionais únicos também. Com certeza, colocamos nossos temperos particulares em nossos atendimentos. Exatamente. Célia falou, Dani, hoje uma criança disse bem assim, tia Célia, vamos fazer um cinema no seu consultório? Óbvio que ela fez o cinema, fechou as cortinas, apagou as luzes, pediu meu celular e colocou em pose. Em posição de cinema, e colocou um jogo assustador, pois é. E aí a gente vai ter acesso a isso com esses instrumentos, com esses dispositivos, né? Durante o jogo, essa criança demorava um grau de ansiedade e nervoso. Pois é. Paula disse que a clínica é urgente também de um trabalho com a família. Com certeza, orientação, com certeza. O curso tá no forninho. Só tudo o que eu já falei, tudo que eu já ensinei até hoje, mas de um jeito atual. Como eu tô fazendo agora. Como eu tô fazendo principalmente agora, pós-pandemia. Que eu parei, na pandemia eu só atendi online, tá? O que foi um grande desafio. Tá? E aí, pós-pandemia, que não sei se a gente pode chamar assim, né? Mas enfim, né? Pós essa loucura de isolamento, eu voltei a atender presencial de novo. E tem muita coisa nova. Eu tenho feito muita coisa nova. Eu tenho visto, eu tenho estudado coisas novas. Então, esse curso que eu quero trazer para vocês, ele é montado em cima dessas novas técnicas, dessa minha nova forma de atender, que tem coisas da mesma forma que eu já fazia, só que tá remodelada, tá atualizada, né? Enfim, coisas novas. Estamos trazendo a novidade, tá? Trazendo a novidade. E ó, vai ser super acessível. Só isso pra dizer a vocês, que eu quero um monte de gente comigo. Ai, Andréa disse que o gargalo dela é que ela tá em ponto de mergulhar ou deixar o público infantil, tá na dificuldade. Ó, eu sou... como é que chama? Eu sou... Ai, gente, esqueci a palavra.
Esqueci. Enfim, eu não sou a pessoa ideal para te dizer não vá para a área infantil. Eu sou a pessoa que vai dizer vá atender criança, atendam crianças. Crianças estão precisando cada vez mais dos nossos atendimentos, do nosso olhar, do nosso cuidado, da nossa atenção. Cada vez mais. Hoje eu dei alta para uma criança, finalizei o processo terapêutico dela e ela chorou praticamente a sessão toda. Uma menina de 11 anos, né? Por que que ela chorava, né? Ela dizia o quanto que ela tinha se vinculado no processo, o quanto que aquele processo fazia bem a ela, o quanto que ela tinha se vinculado a mim, né? O quanto que eu tinha sido importante para ela. Ela fez uma cartinha, me deu uma rosa de coisa mais linda de presente, e uma caixa de chocolate, e me encheu de presente para mostrar para mim o quanto que ela validava o trabalho que eu fiz com ela. E ela dizia muito claramente para mim: você fez um trabalho maravilhoso comigo. Essa foi a parte mais linda, assim, do que ela trouxe para mim como devolutiva. Então, isso faz eu perceber o quanto que as crianças estão precisando desse momento de escuta, de acolhimento, né? Da gente poder orientar elas, olhar para elas de um jeito especial mesmo, né? Porque a base da nossa vida tá na nossa infância. O que a gente vive na infância, a gente leva a vida toda, não fica na infância, né? A infância é o chão que a gente pisa a vida toda. Então é importante que a gente cuide dela direitinho agora, não só pensando nas questões de tornar as crianças mais produtivas, né, ou mais bem-sucedidas, mas pensando em tornar essas crianças adultos mais funcionais, adultos mais saudáveis fisicamente, emocionalmente, mais felizes, mais realizados, mais leves, né? Sem tanta cobrança, sem tanta agonia, sem tanta pressão, enfim. E aí a gente precisa também trazer essa leveza para o nosso olhar psicoterapêutico, né? A gente precisa trazer isso para a nossa construção clínica na relação tanto com as crianças quanto com os pais. Tito falou: tô recém na clínica infantil, porém me sinto realizado. Tenho um paciente que quando me atende online já grita: tio Thiago, me derreto todo. É legal, a forma como eles se relacionam com a gente é bem diferenciada, é mais espontânea, né? Tanto pro bom quanto pro ruim, tá? Não só tem criança fofa, não. Não fiquem aí achando, não. A gente tem... Deixa eu ver se eu já falei tudo que eu botei aqui na minha pauta para falar com vocês do que a gente tem de novo. A gente tem a importância cada vez maior do desenvolvimento infantil. Então, estudar desenvolvimento infantil é preponderante para a gente atender crianças hoje, tá? A gente tem técnicas lúdicas mais interativas, né? Mais tecnológicas também. A gente tem um discurso mais moderno, mais objetivo, tá? Mais claro. A gente tem uma criança que não é a criança de antigamente, então elas entendem o que a gente fala. E quando elas não entendem, elas perguntam: e o que é que significa isso? Né? A gente tem uma criança que está no mundo da internet, que é um mundo que a gente não alcança, né? Que está ouvindo, que está tendo acesso a uma informação que a gente não alcança. Então a gente pensa que essa criança está limitada e ela não tá. A gente tem... Cadê? Já falei de tudo. Tudo que eu precisava. É isso, minha gente. Tem aqui sofá e me bater também. Tito, tem todas. Tenho mergulhado cada dia mais nesse universo infantil. Tô amando. Que massa, que massa. O universo infantil é um universo muito interessante. Porque a infância é um lugar peculiar de desenvolvimento, né? Na infância que a gente está aprendendo a maioria das coisas pela primeira vez, vendo a maioria das coisas pela primeira vez. É na infância que a gente tem os modelos desses adultos que nos guiam, que nos acolhem, que nos orientam. É na infância que a gente tem um olhar mais de novidade mesmo, né? Um olhar mais limpo, digamos assim, para as coisas, menos poluído, né? Um olhar mais honesto
para aquilo que a gente vive e para aquilo que entregam pra gente enquanto vida. É na infância que a gente vive muitos traumas difíceis, né? Porque a gente ainda é muito vulnerável na infância, em vários aspectos. Então, se a infância não for cuidada como deve, a gente com certeza vai ter uma sociedade de uma geração de adultos aí daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, ainda muito adoecida, né? Porque nós somos adultos adoecidos, infelizmente. Então a gente precisa cuidar das nossas crianças de hoje para que eles cresçam minimamente mais saudáveis que a gente. Elas merecem isso, né? E a gente merece também dar esse troco reverso, né? Então vamos oferecer aquilo para as crianças que não foi oferecido pra gente, né? Hoje, conversando com essa minha paciente, eu falei pra ela que eu queria tanto ter feito terapia quando eu era criança, que eu precisei tanto. E aí ela disse: o que foi que aconteceu na sua infância? E aí eu fiz: meus pais se separaram, eu era pequena, tinha 4 anos, e foi bem difícil pra mim, e outras coisas aconteceram. E aí ela falou: realmente, você precisava de terapia, tia Dani. Falei: pois é, e aí eu fiz na vida adulta. Tô tendo que agora resolver as pendências da infância. Quero me debruçar e atender crianças. Qual livro, recursos lúdicos você indica em primeira mão? Eu indico que vocês estudem desenvolvimento infantil em primeira mão. Tem um livro que eu amo, que se chama O Mundo da Criança, que é um livro que tem vários autores do desenvolvimento infantil reunidos nesse livro. É muito interessante para que a gente possa começar a entender realmente como é que funciona as questões emocionais, psíquicas, neurológicas da infância. Então, eu recomendo que quem quer começar a atender criança, comece a estudar desenvolvimento infantil, em todos os aspectos, tá? Não só desenvolvimento físico, não só desenvolvimento neurológico, mas o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento emocional. E a gente tem muitos autores reunidos nesse livro que trazem esse desenvolvimento de uma forma extremamente ampliada e criteriosa. Então, essa é a minha indicação maior, tá? As outras tantas eu vou trazer como bibliografia desse curso que eu vou trazer para vocês com as atualizações do atendimento na infância na prática clínica, tá? É isso. Vamos ficar por aqui hoje, que eu preciso descansar. Amanhã tem mais atendimentos, amanhã tem mais live e espero vocês aqui. Essa live vai ficar salva e lá na minha comunidade do WhatsApp, Amoras da Dani. Se você ainda não tá lá, clica no link da minha bio que você vai parar lá direitinho pra você poder rever as lives quando você quiser. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, obrigada pela presença de vocês, pela audiência de sempre, pelo carinho de sempre, pelo engajamento, por vocês perguntarem, falarem e estarem aqui comigo, me validando nesse amor que é recíproco, tá? Também tava com muita saudade. Beijos, até amanhã.